Muito bem, galera. Vamos lá então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aulinha de matemática, frente C e D. Hoje é a aula 10 da frente C, apostila 5. Hoje a gente conclui a apostila 5. E hoje a gente vai continuar falando de geometria analítica, né? Hoje, mais especificamente, distância entre dois pontos e área de polígonos a partir do cálculo de determinantes, não necessariamente determinantes do jeito como a gente viu até agora, mas uma fórmula parecida com determinante, tá? Para começar, então, vamos falar sobre distância entre dois pontos. Quando eu quero calcular a distância entre dois pontos a partir das abscissas desses pontos, né? Vocês devem lembrar que a fórmula é essa que está aí na página 10, né? Diz que a distância é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as abscissas e as ordenadas desses dois pontos, né? Então, nós temos três situações possíveis no plano cartesiano, né? Eixo x e eixo y. Se os dois pontos possuem a mesma ordenada, vamos imaginar que esse é o ponto A e esse é o ponto B. Se os dois possuem a mesma ordenada y, né, ou seja, o y do A é igual ao y do B, a distância entre esses dois pontos nada mais é que a diferença entre o x do A e o x do B, né? Ou seja, é x do B menos x do A. Certo? Por exemplo, se esse x do B vale 7 e esse x do A vale 3. A distância do 3 ao 7 nada mais é que 7 menos 3, 4. Né? Então, se eles possuem a mesma ordenada, é só verificar a diferença entre as abscissas. Da mesma forma, se o meu ponto C, por exemplo, está aqui, né? Porque esse seja o ponto C, ele tem a mesma abscissa do x do A, mas tem um y diferente. Né? Como calcular a distância de A até C? Se eles têm a mesma abscissa, basta calcular a diferença entre as suas ordenadas. Correto? Agora, e se eles não tiverem a mesma abscissa nem a mesma ordenada? Por exemplo, se eu quiser a distância de B até C, como calcular essa distância? Bom, aí você vai usar o teorema de Pitágoras. Você vai fechar esse triângulo. Você tem que essa distância aqui é o x do B menos o x do C, e essa distância é o y do B menos o y do C. Certo? Se eu quero calcular o D, a distância de B até C, basta eu aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo. Né? O quadrado da distância, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Portanto, essa distância é a raiz quadrada x do B menos x do C ao quadrado, mais y do B menos y do C ao quadrado. Né? Daqui é que saiu essa fórmula que está aí na página 10 e que vocês com certeza já utilizaram várias vezes. Tá? Então essa é a fórmula da distância. Aqui eu estou usando B e C, pode ser A e B, X e Y, os pontos que você tiver aí. Tá? A diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado.
e extrai a raiz quadrada desse resultado. Isso é a distância entre dois pontos. Beleza? Tudo bem? Próximo tópico é área de polígonos convexos. Agora imagine que você tenha um polígono no plano cartesiano, né? Ele te deu as coordenadas dos vértices desse polígono, né? E você precisa calcular a área desse polígono. A área do polígono é 1/2 do módulo do determinante. Mas é um determinante diferente, porque ele possui apenas duas linhas. Tá? Ele possui apenas duas linhas. Vamos imaginar que eu tenha lá um pentágono. Né? Um pentágono tem 5 vértices. Certo? 5 vértices, 5 lados. Eu preciso saber qual a ordem em que esses vértices se apresentam no plano cartesiano. Então, muitas vezes, eu preciso desenhar, pelo menos representar os pontos desse polígono, para saber qual a ordem que os vértices seguem. Por quê? Eu já peguei exercícios de vestibulares que os vértices não eram sequenciais, A, B, C, D e E, por exemplo. Era A, C, E, B. E aí, galera, quando você vai montar esse determinante, que aí está, que eu já vou mostrar aqui para vocês, você precisa colocar os vértices na ordem em que eles aparecem. Então, você escolhe um dos vértices, por exemplo, eu tenho lá um pentágono no plano cartesiano. Pentágono qualquer, tá? Esse pentágono aqui. Vamos supor que aqui tem o vértice A, o B está aqui, o C está aqui está o D e aqui está o E. Você vai escolher um dos vértices e um sentido. Por exemplo, eu quero começar pelo vértice A. Então, o meu determinante vai ser x do A, y do A. Tá, que vértice eu vou colocar depois? Que sentido eu vou seguir? Ah, eu quero seguir o sentido horário. Muito bem, então o próximo é o D. X do D, y do D. Depois do D vem o B. X do B, y do B. Depois do B vem o E. X do E, y do E. Depois do E vem o C. X do C, y do C. E repete o primeiro. X do A. X do A, Y do A. Esse determinante, né, D, quando eu calculo o seu módulo e divido por 2, me dá a área desse polígono. Mas para isso, repito, eu preciso escolher um vértice para começar, qualquer um deles, e um sentido. Eu poderia começar pelo E? Poderia. Aí, se eu quero ir no sentido anti-horário, eu vou colocar x do E, y do E, x do B, y do B, D, A e C. E repete com o primeiro. Né? Sempre termina repetindo o primeiro. Ok? Normalmente, quando não fala nada no exercício, né, ele vem na sequência, A, B, C, D, E, se for um pentágono. Né? Mas eu aconselho você sempre a, pelo menos, monta o plano cartesiano e posiciona os vértices para ver se realmente está nessa sequência. Tá? Se você trocar a ordem aqui, pode ter um resultado diferente e, óbvio, uma área diferente. Tudo bem? Então, galera, essa é uma fórmula para calcular a área de polígono a partir das coordenadas dos vértices desse polígono. Metade do módulo do determinante. Por que módulo? Porque a área não vai ser negativa. Né? Tá bom? Então, tem aí uma atenção bem no meio da página 11,
dizendo exatamente isso. Você vai escolher um ponto de partida, um vértice onde você vai começar, e um sentido horário ou sentido anti-horário. Tudo bem? Professor, Oi. por que eu sempre repito a primeira coluna? Na verdade, a ideia é da formação dos lados, né? Quando você tem AD, você tem esse lado, DB, você tem esse lado, BE, você tem esse lado, EC, você tem esse lado, e aí falta o CA. Ah, entendi. Tá? Obrigado. Valeu. Triângulos, galera. Se for um triângulo, faço a mesma coisa? Posso fazer a mesma coisa. No triângulo, eu tenho duas situações. Tá? Eu posso calcular a área do triângulo por esse determinante que eu fiz aqui, né? Eu posso chamar de delta x do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C, e repete, né? O x do A, y do A. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é você escrever x do A, y do A, 1, x do B, y do B, 1, x do C, y do C, 1. Isso a gente já tinha visto lá em determinantes, né? Quando a gente estudou determinantes, a gente viu que podia usar o determinante para cálculo de área de triângulo. Acho até que tinha um exercício na lista de determinantes que falava sobre isso. Tá? Então, eu posso usar essa forma ou essa para calcular o delta. Lembra que a área é a metade do módulo do delta. Tá? Então, calcula o delta, escreve o seu valor positivo e divide por 2. Isso vai dar a área do triângulo. Isso para triângulo. Tá? Esse aqui vale para qualquer polígono e esse aqui é exclusivo para triângulo. Eu posso usar isso também para a condição de alinhamento de 3 pontos. Por quê? Se 3 pontos estão alinhados, se os 3 pontos estão alinhados, eles não formam triângulo. Não tendo triângulo, a área é 0. Né? Eu tenho lá 3 pontos sobre uma mesma linha, A, B e C. Qual a área formada por esses 3 pontos? Área 0, não forma triângulo, né? Não tem área aqui. Então, se isso aqui der 0, é porque os pontos estão alinhados. Ou, se eu quero saber se os pontos estão alinhados, eu substituo e verifico se esse determinante deu 0. Eu posso usar tanto essa quanto essa para a condição de alinhamento também. Beleza? Professor, Oi. se a matriz ali ela não fosse para polígono, fosse só uma 2×3 e ele pedisse o determinante, como é que eu aplicava a propriedade para achar nesse caso? Não. Ele vai pedir cálculo de determinante para matriz quadrada. Tá? Ah, certo. Isso aqui é uma readequação para calcular a área de polígono. Tá? Eu estou chamando isso de determinante, né, e as bibliografias acabam chamando de determinante, porque a fórmula de cálculo é a mesma. Né? Você multiplica, e depois troca o sinal, como a gente faz para determinante. Mas isso aqui é exclusivo para a área de polígonos. Ah, certo, Tá? entendi. Não vou achar uma questão isolada sobre uma matriz assim, no caso. Não. E aí eu vou utilizar para condição de alinhamento, porque se os pontos estão alinhados, a área vai dar 0. Então, na verdade, essa condição de alinhamento está diretamente relacionada à área do polígono. A área 0 significa que os pontos estão alinhados. Beleza? Beleza, agora entendi. Obrigado. Joia, valeu. Vamos fazer alguns exercícios, os exercícios de sala ali, né? As soluções para resolver. Na página 12. Então, esse primeiro exercício está pedindo para você utilizar a fórmula, ou Pitágoras, quem preferir fazer por Pitágoras, né? Para calcular a distância entre os pontos A e B. Vamos lá? Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí, na sequência a gente corrige junto.
Deu, galera? Aqui deu. Deu? Vamos lá. Então, ele deu esses dois pontos e quer saber qual a medida do segmento de reta AB, ou seja, a distância de A até B, né? Se é um segmento de reta, ele tem início no A e final no B. Esse comprimento é a distância entre A e B. Então, isso vai ser calculado pela raiz quadrada x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Portanto, essa distância entre A e B é igual. O x do A é 3, menos o x do B é 5, mais o y do A é menos 2, menos o y do B, 4 ao quadrado. Eu posso fazer B menos A? Posso. Desde que aqui eu também faça B menos A. Tá? Então, diferença entre as abscissas, diferença entre as ordenadas, a soma dos quadrados delas vai dar a distância entre A e B. 3 menos 5 dá menos 2, então menos 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 4 dá menos 6 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, negativo ao quadrado dá positivo, 4. Menos 6 ao quadrado, negativo ao quadrado dá positivo, 6 ao quadrado, 36. Então, a distância entre A e B é raiz quadrada de 40. Lógico, você vai fatorar o 40, vai encontrar 2 ao cubo vezes 5. Eu escrevo 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. Esse 2 ao quadrado sai da raiz, então fica 2 raiz quadrada de 10. Letra A. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Beleza. Letra número 2, melhor, número 2, está dizendo que o ponto B é equidistante dos pontos A e C. Veja, ele não diz que os pontos estão alinhados, tá? Ele não diz que os pontos estão alinhados, então eu não posso calcular ponto médio. Né? Ele quer, aliás, os pontos não estão alinhados, né? Porque eles possuem 3 abscissas diferentes, né? E ordenadas diferentes também, né? Uma é 4, outra é 0. Então, com certeza, não estão alinhados. Então, eu preciso saber onde está o ponto B, qual a sua ordenada, né? Já que ele já me deu a abscissa. Se eles são equidistantes, o que significa a palavra equidistância, né? Quer dizer que a distância é igual, a distância é a mesma. Ou seja, a distância do A até o B é igual à distância do B até o C. E é esse conceito que eu preciso para resolver o exercício 2. Vamos lá, então, um tempinho para vocês tentarem fazer, por favor. Alguém copiando aqui número 1? Estou terminando de copiar, professor, mas só já está ali embaixo. Beleza.
Tudo bem? Podemos corrigir a 2? Terminei. Vamos lá, então. Questão 2 traz os pontos B, coordenadas 3 e B. Ponto A, de coordenadas 4 e 0. E o ponto C, de coordenadas 0, 4. Tá? Se o ponto C é equidistante de A e de C, como eu falei, a distância do ponto A até o ponto B tem que ser igual à distância do ponto B até o ponto C, ou de C até B. Certo? Visto que B é equidistante dos pontos A e C. Então vamos escrever essas duas fórmulas aqui e igualá-las. Né? Distância de A até B, raiz quadrada, x do A, 4, menos x do B, 3 ao quadrado, mais y do A, 0, menos y do B, b ao quadrado. Essa é a distância de A até B. Precisa ser igual a raiz quadrada. B, x do B, 3, menos x do C, 0 ao quadrado, mais y do B, b, menos y do C, 4 ao quadrado. De cara você vê que pode levar os dois lados ao quadrado. Né? Se eu tenho uma igualdade aqui, quando eu elevo os dois lados ao quadrado, permanece a igualdade, né? Se 5 é igual a 5, 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, elevando os dois lados ao quadrado, desaparecem os radicais. Eu fico com 1 ao quadrado, mais menos b ao quadrado, igual 3 ao quadrado, mais b menos 4 ao quadrado. Isso vai dar 1, menos ao quadrado dá mais, então mais b quadrado. Isso vai dar 9, e aqui eu tenho um produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou usa a distributiva, né? O produto notável sai mais rápido. Beleza? Tudo bem? Jogando tudo que tem b para o lado esquerdo, eu fiquei com b ao quadrado, menos b ao quadrado, mais 8b. E aqui eu fiquei com 9, mais 16, menos 1. Esse 1 aqui diminui. Né? B quadrado menos b quadrado dá 0. Sobra 8b. 9 mais 16, 25, menos 1, 24. Então, daqui eu tenho que b é igual a 24 oitavos, dá 3. Ok? Como ele quer as coordenadas do ponto B, B tem abscissa 3, e ordenada B, que eu encontrei também, vale 3. Essas são as coordenadas do ponto B. Resposta C. Tranquilo? Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Quem já acabou, que já fez, pode tentar fazer o número 3, por favor. Está dizendo que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Então, né, ele não diz o que ele quer, se ele quer a área, se ele quer o que ele quer. Ele só diz que aqueles pontos são vértices de um triângulo, então. E aí você olha as alternativas. Bom, todas as alternativas se relacionam a K, que é a abscissa do ponto A. Aí ele está dizendo K igual a menos 1, menos 2, 2, ou K diferente de menos 2, ou K diferente de 2. O que será que ele quer com esse K? Tenta fazer aí, galera.
Pronto, galera? Sim, já fiz. Beleza. Tem alguém fazendo ainda? Quer que espere mais um pouquinho ou podemos corrigir? Por mim pode corrigir também, professor. Beleza. Vamos lá, então. Então, nesse exercício 13, ele dá as coordenadas dos pontos. Ponto A tem a abscissa K, coordenada 0. O ponto B tem a abscissa 1, coordenada menos 2. E o ponto C tem a abscissa 3, coordenada 2. Então, ele dá esses 3 pontos, diz que são vértices de um triângulo, e deu. Se são vértices de um triângulo, eu vou montar o meu determinante com esses pontos, né? K, 0, 1, 1, menos 2, 1, 3, 2, 1. E vou calcular esse determinante. Dá para ver o que vai acontecer aqui. Repito as duas primeiras colunas, né? E vamos multiplicar. Vai ficar menos 2K. O delta aqui. Menos 2K. 0 mais 2. Menos 6. Diagonal secundária troca o sinal, fica mais 6. Mais 2K, troca o sinal, fica menos 2K. 0. Então, o delta deu menos 4K mais 8. Esse é o determinante dessa matriz formada pelos vértices de um triângulo. Bom, não faz sentido eu falar que o K tem que ser 1, 2, 3, 4, 5. Não é porque, se o K for 1, eu vou ter uma determinada área para o triângulo. Se for 2, 3, 4, sei lá o que vai acontecer. Então não faz muito sentido, ele não está falando nada sobre área. Agora, eu sei que, se esse determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, não forma triângulo. Né? Então, para que esses 3 pontos sejam coordenadas de um triângulo, o delta tem que ser diferente de 0. Ok? Então, eu tenho que o menos 4K mais 8 deve ser diferente de 0, para que esses pontos sejam vértices de um triângulo. Aí eu fico com menos 4K diferente de menos 8. K diferente de menos 8 sobre menos 4. Ou seja, o K tem que ser diferente de 2. K diferente de 2, letra E. Tranquilo? Certo? Resposta letra E. K diferente de 2, para que esses 3 pontos, A, B e C, sejam vértices de um triângulo. Porque se o K for igual a 2, o delta vai dar 0, a área 0 não representa triângulo. Então, se o K for igual a 2, esses 3 pontos estarão alinhados, não formarão triângulos. Tranquilo? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo. Beleza. Fazer número 4, então? Agora ele dá um quadrilátero e pede para a gente encontrar a área desse quadrilátero, usando a fórmula, né, do determinante. Eu aconselho você a, pelo menos, representar esses pontos no plano cartesiano
para ter certeza que a sequência pode ser EFGH. Tá bom? Então vai lá. Professor, Fala, Igor. não, eu tinha feito aqui, mas eu esqueci de repetir a primeira coluna, deu uma resposta que não estava fechando. Ah, tá. Agora fechou. Alguém fazendo ainda? Podemos corrigir? Vamos lá, número 4. Uma coisa aqui. Fica cadastrado. Para que fique cadastrada a presença de vocês.
Mas vou fazer a chamada nominal também. Só corrigir o número 4 e já faço a chamada nominal. Diz assim, um quadrilátero cujos vértices são dados por E menos 1, 0, F menos 2, menos 2, G menos 1, menos 4, e H 0, menos 2. Ok? Eu vou aqui no canto representar o plano só para confirmar se os pontos estão nessa ordem. Não preciso ficar medindo muito aqui, só para ter certeza que eu posso usar essa sequência. Ponto E menos 1, 0. Aqui está o ponto E. Ponto F menos 2, menos 2. Ponto G menos 1, 4. Menos 1, desculpa, menos 4. E ponto H, 0 para X, menos 2 para Y. Tá? Então eu posso ter esse quadrilátero aqui, ok? Beleza? Tá? Então esse é o quadrilátero. Posso fazer na sequência FGH, ou FGHE, ou FEHG. Beleza. Tá? Muito bem. Então vou calcular o determinante, colocando os valores aqui na sequência FGH. Repito, não precisaria ser essa sequência, mas posso fazê-la também. Repete a primeira, não esquece, né? Então o delta vai dar 2 mais 8 mais 2. 2 positivo, 8 positivo, 2 positivo, 0. Agora a secundária trocando o sinal, hein? 0, 2, troca o sinal. 0, 2, troca o sinal. 2 mais 2, 4, menos 4, 0. O delta deu 8. Como a área é metade do módulo de delta, isso vai ficar metade do módulo de 8, que é 8, ou seja, metade de 8. 4 unidades de área, letra B. Professor, Fala. esse eu fiz direto, pegando os pontos ali na ordem que aparece no enunciado e botando na forma, mas o correto seria eu conferir no plano cartesiano, né? Como eu disse, é meio sacana quando o professor, né, quando o avaliador coloca um polígono, né, como esse EFGH, e não coloca os pontos na sequência. Por exemplo, troca o E com o G aqui, né? Não é muito... Né, porque não é isso que se quer avaliar, né? Quer avaliar se o cara sabe aplicar essa fórmula. Mas, como eu já encontrei exercícios, né, e não foi apenas uma vez, eu aconselho você sempre a pelo menos, né, posicionar aí mais ou menos no plano para ver se ele segue essa sequência. Porque se você trocar a ordem aqui, pode dar uma resposta diferente e você perder a questão. Certo. Beleza? Muito bem. Enquanto eu faço a chamada, eu vou pedir a vocês que deem uma olhada lá na questão 10.07. Ela tem um probleminha de gabarito ali. Tá? Vou fazendo a 10.07 e, enquanto isso, eu faço a chamada de vocês. Vamos lá? Vou começar pelo terceiro lema, tá? Aline, Bernardo, Brian, Aqui. Camille,
Cecília, Cíntia, Daniele Silva, não? Eduarda, Emily, não tá? Eric, Presente. Gabriel de Abreu, não? Gabriel Costa, Guilherme, Júlia Paiva, Júlia Sayumi, Júlia Wengarner, Júlio, Kiara não, Leonardo, Letícia, Luiz Otávio, Manuela, Maria Clara Soares, Maria Eduarda, Mariana, Samara não, o Andrea. Faltaram do terceiro EMA, então, Emily, Gabriel de Abreu, Kiara e Samara. Ok? Terceiro EM. Ana Carolina. Presente, prof. Beatriz. Bruna. Caio. Davi não? Stephanie. Opa. Tô levando falta já, Davi. Stephanie também. Gabriel Garcia. Henrique. Presente. Igor. Presente. João Victor. Presente, professor. Júlia Pierre. Kaique. Larissa. Lauro. Lucas Araldi. Lucas Rigueto. Aqui, professor. Lucas Martins. Presente, professor. Lucas Silva. Luiz Carlos. Luiz Felipe. Presente. Marcelo. Presente. Natália. Nicole. Patrick. Tô aqui, professor. Tainá. Tainá não tá? E Vinícius. Presente, professor. Beleza, então do terceiro EM, só faltou a Tainá. Beleza. Muito bem. 10.07, conseguiram fazer? Sim. Quanto deu aí? Deu 500 raiz de 5. 500 raiz de 5, não é isso mesmo? É. É, alternativa B não é 500 raiz de 2, é 500 raiz de 5. Pode ver que lá no gabarito, a letra B. Tá? Eu fiz de várias formas aqui e sempre cheguei a raiz 500 raiz quadrada de 5. Então, o exercício vocês tentaram fazer, né? Ele nos dá, num plano cartesiano, ele coloca a catedral e a prefeitura com
com a mesma ordenada. E aí coloca a câmara com 2 unidades a mais da ordenada e 2 unidades a mais da prefeitura. Aqui é câmara. Aqui é catedral. E aqui é prefeitura. Tá? Ele diz o seguinte. Sabendo que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros, qual a distância real em linha reta entre a catedral e a Câmara de Vereadores? Se entre a catedral e a prefeitura são 500 metros, se essa distância aqui é de 500 metros, cada quadradinho representa 250 metros. Confere? Se eu tenho 2 quadradinhos separando a catedral da prefeitura, eles estão na mesma ordenada, então a distância é a diferença entre as abscissas, né? Se 500 metros é essa distância, são 2 quadradinhos, cada quadradinho mede 250 metros, representa 250 metros. Então, como ele quer a distância entre a catedral e a câmara, ele quer essa distância aqui, você vai fechar o triângulo e aplicar Pitágoras. Aqui você tem 2 quadradinhos, então aqui também são 500 metros. E aqui você tem 4 quadradinhos, então aqui são 1000 metros. Confere? Portanto, distância ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Já que essas linhas de chamada são perpendiculares, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? Vai ficar 1000 ao quadrado mais 500 ao quadrado, fazendo as contas lá e fatorando, vai dar 500 raiz quadrada de 5 metros, letra B. Fechou, galera? Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se É isso, cuidem. professor. Até mais. Fica bem também. Valeu. Tchau, professor. Até semana que vem. Até, se Deus quiser. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Valeu. Até semana que vem.